Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós trabalharemos mais duas questões de cinemática que foram aplicadas em vestibulares da Univesp. Uma em 2019 e a outra em 2017. Qual a proposta desse curso que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um preparatório, discutindo questões relativas a vestibulares, vestibulinhos, etc., para formá-los para esses concursos. Então eu recomendo que vocês peguem esses concursos, desenvolvam os temas discutidos nos concursos e nós vamos desenvolvendo as resoluções, beleza? Bom, eu sou o professor Marcos Henrique e vocês conseguem encontrar outros materiais, etc., no nosso website. Ok? Boa aula! Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos desenvolver a primeira questão da nossa problemática de hoje. Essa questão foi aplicada no vestibular da Univesp de 2017, questão número 6. Diz assim: as tabelas indicam as posições de dois veículos A e B sobre a mesma estrada nos instantes 0 a 1 hora. E aí eu tenho nas tabelas, olha só, o veículo A, o tempo relativo ao veículo A e a posição relativa ao veículo A. Depois, para o veículo B, o tempo relativo a ele e o espaço relativo a ele. Continuando no enunciado. Desprezando as dimensões dos veículos e sabendo que eles se movimentam em direção um ao outro com velocidades constantes, é correto afirmar que eles passarão pela mesma posição depois de. Aí dá aqui os intervalos de tempo. Bom, reparem, o que o problema está pedindo? O problema está pedindo o tempo que eles levam para se encontrar. Para isso, a gente tem que escrever o quê? As equações relativas a eles. Primeira coisa, seguindo o ritual, o roteiro que eu tenho ensinado a vocês. Primeira coisa, identificar o meio. Então, qual é o meio em que o meu problema está inserido? Olha só, tem um detalhe. As velocidades são constantes, portanto, o movimento ele não é acelerado. Logo, estou pensando no movimento uniforme. E o problema pede o quê? O tempo que eles levam para atingir a mesma posição. A partir daí, o que eu preciso escrever? Então, eu preciso escrever a equação horária dos dois corpos. A equação horária do primeiro corpo e a equação horária do segundo corpo. Como é que fica a equação horária? A equação horária é posição final igual posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Velocidade inicial vezes o tempo. Quando eu volto no problema, eu verifico que eu não tenho as velocidades, mas o procedimento para achar o tempo é exatamente a aplicação desta fórmula. Em qual situação? Vamos fazer uma simulação. Eu tenho dois corpos, esses dois corpos estão em movimento, então reparem, eu recomendo que vocês façam um desenho, é o esboço mesmo. Eu fiz uma animação para ficar mais fácil de enxergar. Qual é o evento de tempo em que eles se encontram? O evento de tempo em que eles se encontram é quando a posição final dos dois corpos é idêntica. Portanto, eu preciso escrever a equação horária dos dois corpos e igualá-las. A partir daí eu acho o tempo. Mas tem um problema aqui. Voltamos aos dados do enunciado. Então agora nós estamos coletando dados. No meu enunciado eu tenho o intervalo de tempo de cada um dos veículos e o intervalo de espaço de cada um dos veículos. Portanto, para eu conseguir escrever a equação do primeiro corpo e do segundo corpo, me falta uma informação aqui, que é o quê? A velocidade. Eu preciso achar, antes de tudo, achar a velocidade relativa de cada um dos veículos. O problema não diz, mas eu preciso achar. Mas ele me dá dados para isso. E quais são os dados? De novo, eu volto no formulário. Achar a velocidade média de um corpo, eu aplico qual fórmula, qual expressão? Para achar a velocidade média, eu preciso do espaço e do tempo. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A partir disso, eu consigo construir, então, a equação, obter a velocidade do corpo 1, do veículo 1, do veículo 2, e aí compor as minhas equações horárias.
a partir das equações horárias, aí eu posso pegar essa expressão, que é o quê? Posição do corpo A, final do corpo A, é igual a posição do final do corpo B, igualar as duas equações e achar o instante de tempo em que eles se encontram. Então é essa pegada que nós vamos fazer. Então, primeira coisa, lembramos do que é velocidade média. Velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então é aí que nós vamos dar sequência. Bom, agora reparem, de posse dos dados que nós levantamos, nós já podemos obter a velocidade de cada um dos corpos. Então, aplicando a nossa fórmula, nós temos que identificar quem é o intervalo de tempo do primeiro corpo, o intervalo de espaço do primeiro corpo, a mesma coisa para o segundo corpo, o segundo veículo, o veículo B. E a partir daí, nós aplicamos essa fórmula. Então, quer dizer, a velocidade do veículo A será igual a 90 menos 15 dividido por 1 menos 0. Portanto, a velocidade do veículo A será igual a 75 km por hora. Fazemos a mesma coisa, o mesmo procedimento para o veículo B. Então, vai ficar a velocidade do veículo B igual a 420 menos 495 sobre 1 menos 0 é 1 mesmo. Então, o resultado será menos 75 km por hora. Pronto. Calculamos as duas velocidades. Aqui tem um comentário. A velocidade deles é igual coincidentemente, tá? Porque esses problemas de vestibulares, vestibulinhos, etc., geralmente demandam de pouco cálculo e muita análise e interpretação. Bom, agora o que eu preciso fazer? Lembrando, eu preciso achar o instante de tempo, por isso que nós precisamos primeiro obter as velocidades. Para quê? Para substituir na equação geral dos dois corpos. Então, construindo a equação geral do primeiro corpo, ou a equação horária do primeiro corpo, vai ficar posição final do primeiro corpo igual 15, que é a posição inicial, mais minha velocidade vezes o tempo, 75 vezes o tempo. Faça a mesma coisa para o segundo corpo. Então, quer dizer, posição final será igual a 495, que é a posição inicial, menos, por causa que minha velocidade é negativa, 75 vezes o tempo. Joia? Agora, recordo que, para obtermos o instante de tempo em que as duas posições são iguais, eu preciso igualar as equações. Então, quer dizer, pego as minhas equações e igualo elas. Se a posição dos dois corpos é igual, então eu posso dizer que 15 mais 75t é igual a 495 menos 75t. Pronto. Agora lá, é uma equação de primeiro grau. Agrupo os termos de forma conveniente a obter o valor de t. Então isso vai ficar 75t mais 75t igual 495 menos 15. Só reorganizei os elementos. 75 mais 75, 150t, igual 495 menos 15, 480. Eu quero achar o tempo, então isolo t. T será igual a 480 dividido por 150, que é igual a 3,2 hora. Agora, cuidado. 3,2 hora não é 3 horas e 20 minutos. Aí é onde o pessoal chama de pegadinha. Por quê? Nós estamos em unidade decimal, ou seja, eu tenho que converter para unidade de relógio. Para isso, então eu vou ter que ainda fazer uma operação, que é o quê? 3 horas, que é 3,2 hora, corresponde a 3 horas, e esse vírgula 2, que é unidade decimal, eu tenho que multiplicar por 60, para convertê-lo para minuto. Então, multiplicando isso agora por 60, eu vou ter 3 horas e 12 minutos. Pronto. 0,2 vezes 60, 12. Pronto. Chegamos então na nossa resposta. Agora eu vou lá no meu texto e verifico. Item A, 2 horas e 45 minutos. Item B, 3 horas e 12 minutos. Então, resposta, item B, 3 horas e 12 minutos. Beleza? Joia. Notem que os cálculos foram muito elementares. Foram simples, inclusive, tá? Bom, depois, a próxima questão aplicada na prova da Univesp 2019, questão 29. Diz assim:
Uma estrada serrana possui dois túneis, 1 e 2. A extensão do túnel 2 é o quadruplo da do túnel 1. Um carro A entra no túnel 1 com uma velocidade V. Nesse exato instante, um outro carro B, com o dobro da velocidade de A, adentra o túnel 2. Considerando que ambos mantiveram velocidades constantes em todo o trajeto, em relação ao intervalo de tempo que cada carro demorou para percorrer toda a extensão do túnel, podemos concluir corretamente que o intervalo de tempo do carro B é... Aí me dá as opções A, B, C, D e E aí eu preciso achar o quê? Eu preciso achar a relação do tempo deles, dos dois carros. Para isso, o que eu preciso escrever o quê? Eu preciso primeiro coletar os dados. Então coletamos os dados. Olha só, a informação que o programa diz é que as velocidades são constantes, portanto, o movimento é uniforme. Segundo, que eu tenho uma relação de dimensão em relação aos dois túneis. Então, ó, a extensão do túnel 2 é o quadruplo da do túnel 1. Perfeito. Essa é uma informação que depois eu vou esboçar no gráfico. Então eu tenho aqui desenho gráfico, o túnel 1, o túnel 2. Bom, e já sei, pela informação, de que o espaço de delta, eu tenho o espaço delta S1, o espaço delta S2, e o espaço delta S2 é 4 vezes delta S1. Bom, aí agora eu vou continuando os dados. Ó, um carro A entra no túnel com uma velocidade V. Nesse exato instante, então eu coloco o carro V. Nesse exato instante, um outro carro com o dobro da velocidade de A. Então, eu identifico que a velocidade de B é o dobro da velocidade de A. Coletei dados. Agora reparem, depois que nós coletamos os dados, eu tenho espaço e velocidade. E quero achar o quê? O intervalo de tempo. Então, qual fórmula que eu aplico? A fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Isolando a variável ΔT. Então, esta é a variável que eu quero. Preciso fazer o quê? Preciso comparar as duas, porque é uma relação de tempo entre os dois. Então, preciso escrever a equação da velocidade para os dois corpos. Escrevendo a equação da velocidade do primeiro corpo, vai ficar velocidade do carro A igual ΔS1, túnel 1, sobre ΔTA, intervalo de tempo transcorrido pelo carro A. Isolando o T, isso aqui vai ficar T de A igual ΔS1 sobre V de A. Faço a mesma coisa agora para B. Mas reparem as igualdades. V de B eu posso chamar duas vezes V de A. E ΔS2 eu posso chamar de 4 vezes ΔS1. Por que isso? Porque primeiro ele me dá essas relações que eu já posso usar, e para que eu possa fazer a comparação eu tenho que ter as mesmas variáveis. Então utilizo as mesmas variáveis para a equação. Então isso aqui vai ficar 2 vezes V de A igual 4 ΔS1 sobre ΔT de B. Pronto. Isolo o tempo de B. Isolando o tempo de B, eu vou ter 4 ΔS1 sobre 2 vezes A. Pronto, reparem, já organizei as minhas equações. Organizadas as equações, agora eu vou para os procedimentos de cálculo. Os procedimentos de cálculo basicamente são o quê? São simplificações. Então eu pego a equação 1, pego a equação 2. Na equação 2, olha só, 4 meios podem ser simplificados. Então eu simplifico isso. Isso daqui então vai dar 2 vezes ΔS1 sobre V de A. Pronto. Feito isso, agora reparem, eu preciso compará-los. Sempre que eu tenho que comparar, eu tenho que ter termos idênticos, iguais. Olha, na primeira equação, T de A igual ΔS1 sobre V de A. Na segunda equação, T de B é igual 2 vezes ΔS1 sobre V de A. Não tem um termo idêntico, mas eu posso fatorar essa constante 2. Então, pegando essas duas, fatorando a constante 2, eu vou ter o quê? Que T de B sobre 2 é igual ΔS1 sobre V de A. Coloquei ele em evidência, o ΔS1 sobre V de A. Agora sim,
ΔS1 está presente nas duas equações. Se está presente nas duas equações, eu posso substituir pelo outro termo. Então, quer dizer, eu posso escrever a equação T de A igual TB sobre 2. Beleza? Estamos quase no final. Agora anotem. Nesse procedimento todo, acontece que a gente chegou aqui na relação entre os tempos de ambos. Mas é comum a gente, no meio desse processo, fazer tanto cálculo e esquecer o que eu queria saber. Então eu preciso voltar no meu enunciado para tirar as minhas conclusões. Voltando no enunciado. O enunciado compede o quê? Podemos concluir corretamente que o intervalo de tempo do carro B é. Então olha só, eu quero a relação de B para A e não de A para B. Portanto, eu preciso pegar aquela equação nossa e ainda fazer um ajuste. Ou seja, eu tenho T de A igual a TB sobre 2, eu isolo esse T de B, ou seja, 2 estava dividindo, passa multiplicando. Vai ficar T de B igual 2 vezes T de A. Pronto. Então agora sim, com essa informação eu vou no enunciado. O que a equação diz? O tempo de B é igual 2 vezes o tempo de A. Então eu vou no enunciado, nas respostas. Item A. O quadruplo do intervalo de tempo. Não, tá fora, não é quadruplo, é o dobro. B. O dobro do intervalo de tempo. Perfeito, ó, o dobro do intervalo de tempo do carro A. Então, tempo de B é o dobro do intervalo de tempo do carro A. Resposta correta, item B. Ok? Então, nossa resposta é essa. Beleza. Belezinha, pessoal. Com isso, nós terminamos as questões propostas para hoje. Recomendo a vocês que peguem mais material para estudo, para se aprofundarem. Uma boa literatura é o livro do Halliday, que trata do tema física. Então, vocês podem se aprofundar mais utilizando esse livro. Sugiro também que, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou sugestão, vocês podem entrar em contato comigo pelos comentários dos vídeos. Vocês mandam uma mensagem e aí nós, na primeira oportunidade, nós respondemos. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!